uma jovem de 20 anos é encontrada morta completamente nua na neve. Isso por si só já seria bastante estranho, mas o legista ainda declarou que a causa da morte de Natalie Dressel foi uma síndrome que simplesmente não existe. Então, o que realmente aconteceu? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E, depois desses episódios sobre desaparecimento de criancinha e uns assassinatos bem cruéis, como foram esses últimos episódios, mais pesados, eu resolvi fazer um episódio sobre uma causa de morte inexplicável, para a gente debater o que aconteceu com a Natalie, como ela realmente morreu. Entendi, Marcela, mas antes da gente entrar no porquê a Natalie morreu, eu queria, como sempre, avisar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui não seria nada se não fossem os nossos apoiadores, aqueles que contribuem financeiramente para manter esse podcast aqui lançando episódios, mantém a Marcela pesquisando, mantém a mim de castigo editando. E se você quiser se tornar um apoiador e contribuir para isso tudo aqui que você está ouvindo, você pode dar uma olhada no apoia.se e na orelo.cc, tudo /detetive do sofá. Faça o seu apoio, ajuda bastante, torne-se um apoiador, entre no nosso grupinho, troque ideia com a gente, mostre seu pet, é muito legal. E também, como sempre, a gente esqueceu de falar no episódio passado, acho que você me distraiu com o seu aniversário, e a gente esqueceu de falar que o Detetive do Sofá tem a sua lojinha, tem as suas belas camisetas sendo vendidas e as nossas canecas sendo vendidas. Todo dia eu lavo uma caneca do Detetive do Sofá, porque a Marcela agora sempre toma o café da manhã dela com a própria caneca dela. Lógico. E isso pode ser uma coisa que você também pode fazer se você adquirir uma das nossas canequinhas exclusivas do Detetive do Sofá, certo? Certíssimo. Detetivedosofá.com/loja. Você esqueceu, é bem importante. Bem importante. Mas agora sim, Marcela, me fala o que realmente aconteceu com a Natalie Dressel. Natalie Dressel nasceu e cresceu em Wildwood, no Missouri, com os seus pais David e Teresa e os seus irmãos mais velhos Matthew e Amanda. A Natalie estudou na Westminster Christian Academy, uma escola cristã, a vida dela inteira até terminar o ensino médio. Depois de terminar a escola, ela se mudou para a Flórida e começou a fazer faculdade de comunicação social na Palm Beach Atlantic University, que é uma faculdade particular cristã também, assim como a escola que ela estudou. A Natalie era uma mulher gentil de 20 anos com um futuro promissor pela frente. Ela claramente tinha uma formação muito religiosa, ela estudou numa escola religiosa e, não satisfeita, ainda foi para uma faculdade cristã também. E ela pertencia a uma família muito cristã e era frequentemente conhecida pela sua compaixão e empatia, muitas vezes estendendo a mão para os amigos em momentos de angústia. Descrita como alguém sensível às lutas dos outros, a Natalie costumava apoiar os seus amigos e orar bastante por eles. Na faculdade, a Natalie estava muito envolvida no departamento de missões da escola. Ela tinha um forte compromisso com o serviço, que se estendia a lugares como Chennai, na Índia, com planos para missões futuras, na esperança de causar um impacto positivo no mundo. As pessoas que conheciam a Natalie dizem que ela tinha um comportamento alegre e, em geral, era muito querida. Como vocês devem imaginar, por causa desse background de formação religiosa, a Natalie não consumia álcool e nem usava drogas. No verão de 2003, ela conseguiu um trabalho num acampamento cristão chamado Horn Creek, no Colorado. E foi ali no acampamento que ela conheceu o seu primeiro namorado sério.
Ela já tinha, né, tido uns namoradinhos na época da escola e até na faculdade, mas esse foi o primeiro namorado que ela chegou a apresentar para a família e tal. E ele era um rapaz que tinha um emprego fixo nesse acampamento do Colorado. E eu tentei muito descobrir qual é o nome dele, mas nunca foi divulgado. E eu cheguei a falar com a mãe da Natalie, com a Teresa, e ela só me disse o primeiro nome dele, que é Tom. Eu não sei o sobrenome, mas já é alguma coisa, né? Quando o acampamento de verão acabou, a Natalie e o Tom continuaram um relacionamento à distância. O namorado visitou a Natalie no Missouri e na Flórida nos meses seguintes. E em novembro de 2003, foi a vez dela ir visitar o Tom no Colorado, para eles passarem o feriado de Ação de Graças juntos. Como a Natalie já tinha trabalhado ali no acampamento, foi permitido que ela se hospedasse lá durante a visita. O casal optou por ficar em cabanas de hóspedes separadas durante a viagem. Afinal, eles estavam num acampamento cristão e ambos seguiam as doutrinas da religião. A Natalie chegou no Colorado no dia 25 de novembro de 2003, uma terça-feira. O Tom a buscou no aeroporto de Colorado Springs. E o casal passou os dias seguintes e o dia de Ação de Graças, que era na quinta-feira, juntos, fazendo caminhadas românticas ao redor do acampamento, que estava todo branquinho e fofinho, coberto de neve, sabe? Bem cenário de filme de comédia romântica. Mas era só eles que estavam no acampamento? Não estava em temporada de... Não estava em temporada, não. Mas o Tom e as outras pessoas que trabalhavam lá, né, ainda tinham muitas coisas para fazer, até porque o acampamento também era alugado para retiro, por exemplo. Entendi. E confraternização de empresa, sabe? Não era, coisas no geral. Não era um filme de terror, né? Que só tava eles... Que ele fecha o acampamento e só depois tá eles dois e isso aí. Não. Tinham outras pessoas lá, sim. Era um lugar bem movimentado. E as pessoas que viviam lá nessa área, próxima ao acampamento, podiam frequentar o local pra, tipo, fazer... Um clube, day use. E andar de cavalo. Tinha várias coisas que você pode fazer lá. O dia de Ação de Graças foi na quinta-feira, 27 de novembro. Nesse dia, a Natalie e o namorado foram a uma festa na casa de amigos em comum. Por volta de 00:30, já de quinta para sexta, o Tom, o namorado da Natalie, a deixou em sua cabana para que ela pudesse dormir. No dia seguinte, ele foi até a cabana novamente para buscar a Natalie para o café da manhã, mas ela não estava lá. O Tom, namorado da Natalie, voltou para sua cabana na manhã seguinte, por volta das 8:30 da manhã, mas ela estava desaparecida. Depois de procurar um pouco dentro da cabana, ele notou que havia pegadas na neve do lado de fora. E o mais estranho é que as pegadas tinham o formato de pés descalços, e não de sapatos. Quem ia sair descalço andando na neve? É bem estranho. E isso com certeza deve tê-lo deixado em pânico, imaginando o que poderia ter assustado tanto a Natalie a ponto dela sair correndo para a noite congelante com os pés descalços. Tinha que ter acontecido alguma coisa. O Tom seguiu as pegadas por um curto período até chegar numa área arborizada, a cerca de 200 metros do prédio principal do acampamento. E ali, às 8:50 da manhã, no local onde as pegadas terminavam, o namorado encontrou o corpo da Natalie caído na neve. Mas o pior de tudo é que a Natalie não estava apenas descalça, ela estava completamente nua. Os braços e pernas dela estavam arranhados e machucados, e quando o Tom encontrou seu corpo, o rigor mortis já havia se instalado. A Natalie estava totalmente rígida, como um boneco de cera, e deve ter sido traumatizante para o Tom encontrar alguém que ele amava num estado tão horrível. Claro que ele correu para chamar a polícia assim que ele encontrou o corpo da Natalie. O xerife do condado de Custer, chamado Fred Job, levou menos de 10 minutos para chegar no acampamento. Enquanto examinava a cena, o Fred disse que a Natalie aparentemente caminhou até onde o corpo dela foi encontrado,
e que os passos dela eram erráticos, serpenteando pela área arborizada perto dos prédios principais do acampamento. Pelo padrão das pegadas, parecia que a Natalie estava vagando pela área em transe antes de desmaiar, antes dela simplesmente colapsar e morrer naquele local. O xerife ainda afirmou também que havia apenas um único conjunto de pegadas que levavam até o corpo da Natalie, o que significa que ela não tinha sido perseguida por ninguém nos momentos antes da sua morte. O jornal Colorado Springs Gazette relatou que o xerife Fred Jobe acredita que a Natalie morreu aproximadamente 00:30, ou seja, imediatamente depois que o namorado a deixou de volta na cabana. Claro que uma autópsia foi realizada para tentar entender qual foi a causa da morte da Natalie e o que aconteceu com ela. Segundo o legista, a autópsia realizada em 30 de novembro de 2003 mostrou que a Natalie parecia estar em seu estado normal de saúde. A Natalie tinha arranhões e hematomas por todo o corpo, e o seu corpo de fato já havia entrado em rigidez cadavérica quando foi encontrado. Agulhas de pinheiro e sujeira foram encontradas nos cabelos, rosto, nas costas e no peito da Natalie. As evidências de ferimentos ainda incluíam arranhões lineares em sua testa, bochechas, pescoço, peito, abdômen e pernas, pequenas contusões logo acima da traqueia, em sua bochecha direita e à direita do seu queixo, e contusões roxas no antebraço, mão e pulso esquerdos. O relatório do legista afirmava que a Natalie provavelmente havia batido em várias árvores enquanto vagava. Foi determinado ainda que todos esses ferimentos eram compatíveis com alguém correndo por uma área florestal densa. E a trilha de pegadas deixada pela Natalie no local da morte dela também mostrava que ela tinha atingido árvores ao longo da sua rota. Tipo, parecia que ela tinha dado de cara com várias árvores, sabe? Enquanto ela corria. Além das evidências de ferimentos que o legista acreditava serem consistentes com a corrida por árvores e arbustos, como os arranhões, a sujeira e tal, a Natalie não tinha outros ferimentos externos visíveis. Também não havia lesões internas na cabeça dela, como uma hemorragia cerebral, traumatismo craniano ou um tumor, por exemplo. E esse foi um dos primeiros chutes do legista. Para ela ter se comportado desse jeito, ela devia estar com um tumor no cérebro, sofrendo alguma hemorragia, né? Que fez ela começar a correr na neve, pelada, batendo nas coisas, entendeu? Foi determinado ainda que todos os ferimentos da Natalie também não havia lesões no pescoço da Natalie, que pudessem indicar um estrangulamento, por exemplo, ou em seus órgãos internos. Apesar dela ter sido encontrada completamente nua, nenhuma evidência de agressão sexual foi encontrada. Também não havia drogas ou álcool em seu sistema. Uma coisa estranha que a autópsia mostrou é que, apesar de ter sido dia de ação de graças e da Natalie ter ido a um jantar, né, numa festa com um namorado, e ação de graças as pessoas geralmente fazem uma ceia enorme, que nem no Natal, o estômago da Natalie estava completamente vazio. Já em relação aos exames, a única coisa meio estranha que eles mostraram foi que um nível elevado de glicose foi encontrado na urina da Natalie. Inicialmente, a autópsia não conseguiu determinar a causa da morte da Natalie, e o xerife Fred Jobe chegou a declarar que o legista descartou a possibilidade de crime. É realmente muito, muito estranho, mas ainda esperamos descobrir algo mais conclusivo. A hipotermia também teria sido descartada, de acordo com o xerife, porque a Natalie não estava numa posição consistente com o congelamento até a morte. Nossa, eu tava chutando que era hipotermia. A gente vai falar de hipotermia, sim, mais pra frente nas teorias. Até porque hipotermia é algo bem difícil de você comprovar numa autópsia, sabe? Que a pessoa morreu de hipotermia. Mas realmente me parece que esse não foi o caso da Natalie.
O oficial da polícia estadual, chamado Lee Roybal, que era encarregado do Colorado Bureau of Investigation, também disse que aquele caso era a coisa mais estranha que ele já tinha visto. Mas alguns testes foram feitos pelo legista e nada conclusivo foi descoberto. Com todas as informações em mãos e ainda sem encontrar nenhuma razão óbvia para a morte súbita, bizarra e perturbadora da Natalie, o legista do condado finalmente decidiu que delírio excitado era a causa da morte dela. A falta de lesões internas e álcool ou drogas no sistema da Natalie, combinada com a evidência de uma corrida aparentemente sem sentido pela floresta, foi o que levou o legista a essa determinação. Ele listou 6 fatores principais que o levaram a chegar a tal decisão. O primeiro e principal ponto é que a Natalie havia sido encontrada completamente nua, sem ter sido, obviamente, perseguida por ninguém. Também não havia ferimentos internos e, portanto, nenhuma maneira óbvia de dizer como ela morreu. Além disso, as escoriações e contusões que ela sofreu eram consistentes com colisão com árvores e arbustos. Havia também a completa ausência de narcóticos em seu sistema, então não havia como uma droga ser a culpada pelo estado errático em que a Natalie estava naquela noite. Há também a possibilidade de que, dado que ela era uma recém-chegada a uma altitude relativamente alta em relação ao nível do mar da Flórida, onde ela morava, que a falta de oxigênio em seu cérebro pudesse ser a culpada pela síndrome do delírio excitado. Além de tudo isso, havia uma quantidade elevada de glicose na urina dela. Então, parece ser possível que um estado hiperglicêmico possa ser o culpado pelo comportamento estranho. Mas, como uma mulher saudável, que não tinha histórico e nunca apresentou nenhum problema de saúde mental, simplesmente morreu por causa de um surto da síndrome do delírio excitado. O delírio excitado é uma condição que se manifesta como uma combinação de delírio, agitação psicomotora, ansiedade, alucinações, distúrbios da fala, desorientação, comportamento violento e excêntrico, insensibilidade à dor, elevada temperatura corporal e força sobre-humana. Ele geralmente resulta em morte súbita e costuma ser associado a medidas de controle e restrição físicas, incluindo a repressão policial e o uso de tasers. O delírio excitado ocorre com mais frequência em homens com doenças mentais graves ou como resultado de abuso crônico ou agudo de drogas, principalmente as drogas estimulantes. A abstinência alcoólica ou o traumatismo craniano também podem levar a essa condição, pelo menos é o que dizem. 4 componentes são geralmente considerados necessários para uma definição da síndrome do delírio excitado. São eles: delírio com agitação, parada respiratória, hipertermia e morte. Mas o delírio excitado não é reconhecido pela Associação Médica Americana, pela Associação Psiquiátrica Americana, nem pela Organização Mundial de Saúde, e ele não está listado no Manual de Transtornos Mentais. Eu citei mais as organizações americanas, médicas americanas, de psiquiatras e tal, porque essa síndrome do delírio excitado me parece que é uma coisa bem dos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Inventaram lá, talvez tenha chegado no Canadá e só. No resto do mundo, a maioria dos lugares, assim, pelo que eu pesquisei, nunca nem ouviu falar, não tem nenhum nome em outra língua para essa síndrome, entendeu? É, porque o próprio nome delírio excitado é um nome que chama atenção. É o Excited Delirium Syndrome. Então, por isso que eu tô mencionando basicamente essas organizações americanas. Isso não existe fora de lá. Delírio excitado é um termo muito problemático que foi cunhado nos anos 80, no auge da epidemia de crack e cocaína nos Estados Unidos, pelo patologista forense Charles Vettley,
que especulou que as pessoas pretas poderiam ter um defeito genético que os fazia morrer espontaneamente após usar uma pequena quantidade de narcóticos, principalmente cocaína, né, que é uma droga estimulante. Mesmo depois que evidências médicas contestaram essas afirmações que ele fez sobre os negros e a cocaína, o patologista reforçou o seu argumento racista. Em uma entrevista de 91, ele declarou: 70% das pessoas que morrem de delírio induzido por cocaína são homens pretos, embora a maioria dos usuários de cocaína seja branca. Por quê? Claro que pode ser genético. Isso é a coisa mais horrível, mais absurda que eu já ouvi na minha vida. E assim, não tinha nenhum estudo, nenhuma pesquisa, sabe, que apontasse pra isso que ele tava falando. Ele tirou esses dados da cabeça dele e só, entendeu? Não, porque assim, de novo, eu não entendo isso, mas deve ter um monte de razões que se aplica não só à morte por uso de drogas, mas da vida, que, olha só, quem tá morrendo mais por esse motivo X é a população preta e não a população branca. Tem 1 zilhão de motivos que isso pode acontecer em relação a comer queijo, em relação a praticar esporte, sei lá, sabe? Sim. Mas a liga droga ainda fica pior. Esse termo do delírio excitado também foi criado para explicar alguns assassinatos que estavam acontecendo em Miami, de algumas prostitutas que eram encontradas mortas com cocaína no organismo. Como ninguém tinha interesse de investigar as mortes dessas mulheres, em sua maioria mulheres pretas, eles simplesmente declaravam que elas surtaram após terem usado muita cocaína e que morreram por causa disso, sendo que elas tinham sido assassinadas. Ultimamente, o delírio excitado tem sido usado por policiais como justificativas para eles agirem com brutalidade, como foi o caso do George Floyd. Acho que em um dos vídeos da morte do George Floyd, que circulou bastante na época, você consegue escutar um dos policiais falando que eles tinham que agir, tinham que restringir o Floyd porque ele estava apresentando os sintomas do delírio excitado. E isso foi bastante discutido no julgamento do policial que matou o George Floyd. E ele foi condenado e tal. O policial ali na hora diagnosticou o delírio excitado. Sim. Tipo, é a desculpa que eles usam quando padrão, eles querem bater em alguém, deles. entendeu? Quando eles querem bater, matar, fazer alguma coisa com o suspeito entre aspas. Eles falam que a pessoa está sofrendo do síndrome do delírio excitado porque aí eles podem usar uma arma de choque, eles podem restringir aquela pessoa da forma que eles acharem melhor. Inclusive, né, com uma joelhada no pescoço, fazendo a pessoa morrer. Em 2020, depois desse caso do George Floyd, a Associação Americana de Psiquiatria aprovou uma declaração de posicionamento que afirmava: o termo delírio excitado é muito inespecífico para descrever e transmitir informações significativas sobre uma pessoa. Delírio excitado não deve ser usado até que um conjunto claro de critérios diagnósticos seja validado. Você não pode sair falando por aí só porque uma pessoa está supostamente agitada que a pessoa está sofrendo dessa síndrome. Você não pode... Se você não é médico, você não pode diagnosticar alguém. Aparentemente, nem mesmo os médicos podem diagnosticar alguém com esse delírio, porque... Em 2021, a Associação Médica Americana declarou publicamente que as evidências atuais não apoiam delírio excitado como um diagnóstico oficial. Então, a associação se opõe ao seu uso até que um conjunto claro de critérios diagnósticos seja estabelecido. Além disso, a associação denunciou o termo como a única justificativa para o uso de força excessiva pela polícia. A gente sabe que até a criação desse termo já teve uma conotação muito racista por parte do patologista que inventou o delírio excitado. E ele ainda continua sendo usado até hoje, desde os anos 80, para justificar as ações dos policiais contra as pessoas pretas. O delírio excitado não está listado no livro de referência padrão de condições de saúde mental, nem tem o seu próprio código de diagnóstico num sistema usado por profissionais de saúde para identificar doenças e distúrbios.
Nenhum exame de sangue ou outro teste de diagnóstico, seja feito por um psicólogo ou psiquiatra, pode confirmar a existência dessa síndrome. A maioria das principais sociedades médicas e a OMS não reconhecem delírio excitado como uma condição médica legítima. Alguns estados americanos já passaram a proibir o delírio excitado como diagnóstico e causa de morte em certidões de óbito, relatórios de autópsia e relatórios policiais, bem como em processos judiciais civis. A Califórnia foi o primeiro estado a fazer isso, né? A proibir o uso do termo delírio excitado. Em resumo, hoje em dia a gente sabe que o delírio excitado serve como um bode expiatório médico para o abuso policial. Então, como a Natalie pode ter morrido por causa da síndrome do delírio excitado, se essa síndrome nem existe de acordo com os profissionais de saúde? Por que o legista resolveu estipular que essa foi a causa da morte dela? Foi preguiça de continuar investigando? Será que era cômodo só determinar que a jovem morreu de delírio excitado e deixar pra lá? Não sabemos por que ela morreu, então vamos escrever qualquer coisa para preencher aqui o espaço em branco e para a família dela sossegar, entendeu? É tudo bem estranho, porque num momento o namorado estava deixando a Natalie de volta na cabana de hóspedes e ela estava perfeitamente normal. Mas, logo depois, a Natalie estava nua, correndo pela floresta coberta de neve, no escuro, numa velocidade tal que ela colidiu com troncos de árvores enquanto corria, com todo o episódio terminando com ela caindo morta a apenas algumas centenas de metros de onde ela estava hospedada. É uma situação bizarra. Será que é possível que a Natalie tenha encontrado alguém ou algo dentro ou ao redor da cabana que lhe deu um susto tão grande que poderia ter desencadeado um estado de pânico, confundido com o delírio excitado? E, se sim, o que foi que ela encontrou? Não está claro o que causou tal estado de medo ou pânico na Natalie naquela noite, se é que foi realmente isso que aconteceu. Mas uma coisa é certa. A Natalie não morreu de delírio excitado, porque delírio excitado não existe. Acho que nem mesmo os requisitos fakes da doença fake ela preenchia, sabe? Ela não estava usando droga, né? E eu acho que um dos principais requisitos para o delírio excitado é o uso de cocaína. Pelo menos era quando o termo foi criado. Depois ele passou a ser outra coisa, né? Uhum. Mas, assim, não acho que tem nada a ver. E você não tem como provar que a Natalie sofreu do tal do delírio excitado se ninguém viu ela agindo estranho. Ela, sei lá, correndo e gritando e... Entende? Você tá presumindo alguma coisa baseada em como o corpo dela foi encontrado. Existem muitas teorias online para tentar explicar o que pode ter acontecido com a Natalie. Tem até quem ache que ela pode ter sido assassinada pelo namorado. Então eu já vou tirar essa teoria logo do caminho porque é o cenário mais improvável. É lógico que antes do resultado da autópsia e da investigação sair, os holofotes estavam apontados para o Tom, o namorado da Natalie. Ele era um suspeito natural, tendo sido a última pessoa a ver a Natalie viva, bem como a pessoa que encontrou o corpo dela primeiro. Mas, logo que a polícia começou a trabalhar no caso, ficou claro que não havia nenhum indício que a Natalie tivesse sido assassinada. Não havia nenhuma lesão interna ou externa mais grave, só os arranhões dos arbustos. Também não havia marcas de arrasto na neve e não havia nem outras pegadas, além das pegadas da própria Natalie, levando ao local onde o corpo foi encontrado. Mas é aquilo, né? Assumindo que o Tom não teve nada a ver com a morte, ele é muito azarado. Porque ele foi o último a ver a Natalie e ele foi quem encontrou a Natalie. A hora da morte dela também foi por volta da hora em que o Tom a deixou de volta na cabana. E eu gostaria muito de saber o que ele fez naquela noite, entre 00:30, a hora que ele deixou a Natalie de volta na cabana, até 8:30 da manhã, a hora que ele encontrou o corpo. Provavelmente ele estava só dormindo, né? Não, mas assim, não querendo obrigatoriamente levantar suspeita, porque a gente literalmente não sabe nem o nome dele, né? Então a gente
nome todo, né? Como eu digo, não dá pra saber de onde ele vem, quem é a família dele. Então, se ele é o filho do xerife, se ele é o filho do pastor, entendeu? Se é uma pessoa nesse nível. Porque teve até um meme que eu li um tempo atrás, que eu achei muito engraçado, que era assim, falando, quase todo caso de true crime é assim. Aí abre aspas. Então o filho do xerife chegou em casa todo ensanguentado, mas foi uma morte inexplicada, né? Porque às vezes é uma pessoa de uma família com influência e tudo mais, o que às vezes explica um delírio excitado, sabe? Sim. Então, de novo, eu acredito que não deve ter sido ele, mas eu gostaria de pelo menos poder tirar essa possibilidade, sabe? De, na verdade, ele era o filho do xerife. Na verdade, a família dele era muito rica nesse lugar aí. Eram os donos do acampamento. Sei lá, entendeu? Sim, eu também gostaria muito. A família da Natalie e os investigadores não acreditavam e ainda não acreditam até hoje que o namorado tenha desempenhado qualquer papel na morte dela. Inclusive, a mãe da Natalie, a Teresa, ainda mantém um bom relacionamento com o Tom até hoje. Ela realmente não deve ter nenhuma suspeita sobre ele, porque senão ela não teria contato com ele até hoje, entendeu? A primeira teoria mais séria, né, mais crível, que eu vou expor para vocês, é que a Natalie pode ter morrido de hipotermia, coisa que a gente já mencionou antes. Uma coisa que nunca ficou clara nesse caso é exatamente aonde as roupas da Natalie foram encontradas. E seria interessante saber onde estavam as roupas que ela usou naquele dia. Se estavam na floresta, se estavam dentro da cabana, se ela já tinha dobrado e guardado as roupas, por exemplo. Isso poderia dar muitas informações sobre o estado de espírito da Natalie quando ela se despiu. As notas e os relatos dos investigadores que estiveram na cena não mencionam roupas ou qualquer outra coisa sendo encontradas nas proximidades do corpo. Então eu suspeito que as roupas da Natalie deviam estar dentro da cabana e que ela já saiu de lá de dentro nua. E eu me pergunto sobre as roupas porque se elas estivessem lá na floresta, perto do corpo da Natalie, isso poderia indicar que ela estava sofrendo de hipotermia e principalmente de desnudamento paradoxal. Já falamos disso aqui. Isso que eu ia falar. A gente já falou sobre isso no episódio sobre o Passo de Dyatlov, que inclusive é um dos meus episódios preferidos até hoje. E lá a gente discute bastante sobre hipotermia e sobre os efeitos da hipotermia por razões óbvias, né? Mas, para refrescar a memória de vocês, o desnudamento paradoxal acontece quando a pessoa está passando muito frio, já num estágio de hipotermia avançado, e ela começa a tirar as roupas porque fica desorientada. Essa desorientação acontece porque os vasos sanguíneos se contraem e o sangue vai para as extremidades do corpo. Aí a pessoa começa a ter uma sensação que o corpo dela está queimando e tira todas as roupas, fazendo com que a hipotermia piore ainda mais. Mas se a Natalie já saiu de dentro da cabana quentinha dela, sem roupa, e morreu logo depois, então ela não estava sofrendo de hipotermia quando essa crise começou e o desnudamento paradoxal não teria fundamento. Então a gente continua sem entender por que ela saiu da cabana naquela noite. E mais ainda, por que ela saiu nua de lá de dentro. Será que ela resolveu ver as estrelas pelada? Ou alguma coisa aconteceu na cabana que deu um susto nela e ela estava trocando de roupa, sabe? Ou então ela dormia pelada e teve que sair correndo por causa de alguma coisa? E será que depois de sair de lá de dentro pelada, a Natalie começou a sofrer de hipotermia? Eu tava pensando nisso agora, enquanto você falava. Assim, se a pessoa do nada falou, tô aqui na natureza, cabana, adoro, não tem ninguém, o acampamento tá vazio, vamos entrar em contato com a natureza, sabe? E resolve sair assim e morre assim. Não tô falando que foi o caso dela, mas se isso fosse acontecer, ia dar um nó na cabeça de todo mundo tentando descobrir, sabe? Mas, ok, ela queria ter contato com a natureza, vamos supor, mas ela ia ter contato com a natureza num frio do caramba. Ela era de onde, originalmente? Do Missouri. E tava morando na Flórida. A Flórida é bem quente. Então, às vezes é isso. Não tava acostumado ou sentia falta da neve. Eu não lembro se Missouri neve ou não. Ou sentia falta da neve, ou não tava acostumado com a neve e achou que pode tudo na neve, sabe? E, de novo,
Não que isso tenha acontecido, que eu acredito que isso aconteceu. Mas, se alguma pessoa um dia fizer isso e morrer desse mesmo jeito... vai ser muito esquisito. Vai dar um nó exatamente igual, entendeu? Seguindo a linha de pensamento que ela pode ter sofrido de hipotermia e saiu pelada e tal, pode-se ter confusão repentina, tontura, perda de memória e respiração superficial causadas pela hipotermia. Combinando isso com a altitude elevada e as condições arborizadas ao redor, e a Natalie pode ter desmaiado e sufocado, especialmente se a gente levar em conta os ferimentos menores e arranhões leves que podem agravar uma condição hipotérmica devido ao aumento do fluxo sanguíneo para as feridas. E isso causa o aceleramento do resfriamento da temperatura interna do corpo. A hipotermia pode se instalar muito rápido, mas eu não sei se alguém morreria de hipotermia em, no máximo, 15 minutos, sabe? Porque o legista determinou que a Natalie morreu 00:30. 00:30 ela estava chegando na cabana com o namorado. Então, se o legista errou, a hora da morte dela foi por bem pouco, sabe? Vamos dizer, daí uma margem de 15 minutos. Eu não acho que esse 15 minutos dá tempo de alguém morrer de hipotermia. Claro que se a pessoa estiver na água, isso acelera muito as condições, né? E a hipotermia. Mas a Natalie não estava na água. Ela estava andando pela floresta. Então eu acho que como ela morreu muito pouco tempo depois do namorado ter deixado ela na cabana, a gente pode descartar a hipotermia. Inclusive o xerife disse que a hipotermia foi descartada porque a Natalie não estava numa posição compatível com o congelamento até a morte. E a autópsia e a polícia também enfatizaram que a Natalie não teve hipotermia, que essa não teria sido a causa da morte dela. A gente só não pode levar isso tão a sério porque a identificação de hipotermia como causa de morte sempre foi problemática na patologia forense. É muito difícil determinar se alguém morreu de hipotermia ou não, a não ser que isso seja completamente óbvio, tipo Jack no Titanic. Ou o pessoal que estava lá no Passo de Dyatlov. Então, os resultados da autópsia da Natalie não iriam mostrar definitivamente se ela teve ou não hipotermia. Ela pode ter tido um início de hipotermia, mas eu não acredito que isso tenha causado a morte dela, não. A segunda teoria que eu preciso contar para vocês é que a Natalie pode ter sido vítima da doença da altitude. Os sintomas, nesse caso, incluem dor de cabeça, cansaço, perda de apetite e, nos casos mais sérios, falta de ar, confusão mental e coma. O acampamento Horn Creek ficava na cidade de West Cliff, no Colorado, a nada menos do que 2.400 metros de altitude. A Natalie já tinha trabalhado no acampamento antes, durante o verão, mas a doença da altitude pode te pegar de surpresa, não importa se você já esteve naquele lugar antes ou não, ela pode acontecer quando você subir de novo. E a Natalie saiu do acampamento do verão, voltou para a Flórida, que fica no nível do mar, para depois voltar para o acampamento para visitar o namorado e subir de novo para 2.400 metros de altitude. É bastante coisa. À medida que aumenta a altitude, a porcentagem de oxigênio no ar permanece constante, mas a pressão atmosférica diminui, de modo que o ar fica menos denso e a quantidade de oxigênio disponível é menor. Em Denver, por exemplo, que também fica no Colorado, a 1.500 metros de altitude, o ar contém 20% menos de oxigênio. Então, imagine West Cliff, que fica a 2.400 metros de altitude. O que eu acho estranho é que a Natalie já estava lá em West Cliff há 2 dias. Então, será que ela não teria se sentido mal mais cedo, caso o problema fosse a altitude? Pelo pouco que eu sei sobre isso, você já sente os efeitos da altitude logo de cara. Eu não acho que demoraria mais de 48 horas para alguma coisa acontecer com ela. Mas essa é, sim, uma boa teoria. Houve um rumor circulando logo após a morte da Natalie de que ela estava lutando contra a bulimia e que as pessoas estavam especulando que o seu coração estava fraco, o que poderia ter causado sua morte repentina. No episódio da Annie McCann, nós falamos bastante sobre os efeitos que os distúrbios alimentares podem ter no corpo.
E como esse episódio foi muito recente, eu acho que eu não preciso entrar em detalhes sobre isso novamente. Ainda tá, acho que, bem fresco na memória de todo mundo. A Natalie era uma pessoa extremamente religiosa, e uma coisa que ela pode ter feito e que pode ter prejudicado a saúde dela é jejum. Vários jornais que entrevistaram pessoas que conheciam a Natalie confirmaram que ela era conhecida por suas fortes convicções religiosas e compromisso com a pureza. Os investigadores, tendo explorado as teorias convencionais, decidiram considerar o impacto potencial do jejum religioso ou um possível distúrbio alimentar como sendo a causa da morte súbita da Natalie. Vocês devem se lembrar que durante a autópsia o estômago da Natalie estava totalmente vazio. Isso apesar dela ter participado de um jantar de ação de graças na casa dos amigos. A ausência sustentada de alimentos e bebidas pode causar problemas potencialmente fatais na regulação dos eletrólitos pelo corpo. Os eletrólitos são necessários às células para gerenciar as funções do corpo, como a temperatura corporal. Amigos e conhecidos revelaram que a Natalie já havia lidado com um distúrbio alimentar durante o ensino médio e que ela tinha mencionado planos de jejuar e orar durante a sua viagem para o Colorado. Posteriormente, foi revelado também que a Natalie estava muito em dúvida sobre uma grande decisão que ela tinha que tomar e que mudaria a vida dela. Ela estava pensando em se transferir para o Colorado para ficar mais perto do namorado. Embora o jejum religioso seja uma disciplina espiritual reconhecida, principalmente quando a pessoa está precisando de uma luz, de discernimento e tal, como a Natalie provavelmente estava, a trágica morte da Natalie faz a gente pensar se esse jejum pode ter tido algum papel nisso tudo. Outra fonte de notícias relatou que, embora a Natalie aparentemente não estivesse comendo desde que ela chegou no Colorado, há 2 dias, ela estava tomando líquidos e não estava desidratada. A desidratação também não apareceu na autópsia dela, nem foi mencionada pelos investigadores. Então ela realmente devia estar bebendo bastante líquido, mas será que isso era suficiente? E como eu falei, ela também já tinha sofrido de bulimia na época da escola. E a bulimia pode levar a muitos problemas sérios de saúde, incluindo até diabetes. Uma das coisas que me chamou a atenção na autópsia da Natalie foi a glicose presente na urina dela. E isso fez muita gente se perguntar se a Natalie poderia ter diabetes não diagnosticado. A Natalie não era conhecida por ser diabética, mas as pessoas costumam ficar sem diagnóstico por algum tempo, especialmente se não estiverem acima do peso, porque a diabetes costuma ser bastante relacionada à obesidade, principalmente. A Natalie poderia ter tido diabetes do tipo 1, porque não é incomum para um paciente ser diagnosticado com esse tipo de diabetes em torno dos 20 anos, mais ou menos. Sempre novinho. Eu me lembro que eu tinha um amigo na escola que foi diagnosticado com diabetes quando a gente estava no ensino médio, depois dele quase morrer. Ele chegou a entrar em coma por causa de uma doença que ninguém nem sabia que ele tinha e passou semanas no hospital. Quando ele voltou, a gente até fez uma festa surpresa para ele, só com todas as bebidas e doces da festa 0, para ele poder comer também. Você conhece o Gabriel? Você estava lá nessa época? Não, já tinha saído. Cetoacidose diabética é uma condição com risco de vida que pode ocorrer quando há uma completa falta de insulina, como no diabetes tipo 1, ou quando há níveis inadequados de insulina associados a estresse ou doenças graves no diabetes tipo 1 ou 2. Foi estimado que quase 1/3 de todas as mortes por cetoacidose diabética ocorrem em indivíduos sem histórico conhecido da doença. Confusão e mal-estar, basicamente sintomas de gripe, podem ser sintomas de diabetes tipo 1 não tratado, especialmente em alguém que pode ter um coração fraco, como a Natalie poderia ter se ela estivesse lutando contra um transtorno alimentar ou fazendo jejum. Eu me pergunto se ela estava coerente o suficiente para entender que ela estava precisando de ajuda, né? Que ela começou a passar mal,
mas ela foi ficando tão confusa que ela pensou que estava colocando ao invés de tirar as roupas, ou até achou que ela já estava usando roupas, que ela estava vestida quando ela não estava. E aí ela saiu da cabana para pedir ajuda. Eu não sei, isso é difícil da gente tentar racionalizar. Amor, enquanto eu pesquisava esse caso, eu estava lendo os relatos das pessoas comentando sobre por que eles acham que a Natalie podia ter diabetes. E a maioria era pessoas falando, então, eu tenho diabetes e quando eu estava com a minha insulina muito baixa ou muito alta, eu comecei a fazer umas coisas muito estranhas. E são coisas bizarras, sabe? Teve gente que esqueceu o nome, quem eram os parentes próximos, que esqueceu o nome do cachorro. E começou a sair na rua andando sem rumo. Entendi. Teve gente que se pegou, dirigindo... Foi embora. Já foi embora, sabe? Umas coisas realmente muito bizarras. Também é muito comum que pessoas com hiperglicemia se sintam quentes e com coceira. Em sua confusão e desconforto, a Natalie pode ter tirado as roupas e corrido para a noite. Lembrando, né, que no caso tinha bastante glicose na urina da Natalie, então a hiperglicemia realmente é o mais provável. E, pra mim, explica bem o fato dela ter sido encontrada sem roupa, se ela estava com hiperglicemia. Porque outras pessoas já falaram, comecei a sentir tanto calor que eu tirei minha roupa num lugar público. Então, era o final de novembro, havia neve no chão, e o frio faria com que a condição da Natalie piorasse rapidamente. Os hematomas e os restos de pinho na parte superior do corpo da Natalie poderiam ter vindo dela ter batido em árvores, já que a hiperglicemia também pode causar visão turva, dela não ter visto direito para onde ela estava indo. Devia estar escuro também. Ela pode ter saído da cabana num estado mental profundamente alterado devido à hiperglicemia e ter sucumbido a uma combinação disso e de hipotermia ou altitude, por exemplo. O principal fator é que os níveis elevados de açúcar no sangue poderiam facilmente ter levado a Natalie a fazer algo realmente estranho num piscar de olhos. Já as quedas de açúcar no sangue tendem a fazer a pessoa ficar com muito frio e aí depois sentir que está superaquecendo, igual a hipotermia faz e o desnudamento paradoxal, entendeu? Para piorar ainda mais, a altitude também pode ter um efeito no controle do açúcar no sangue. Eu não tinha ideia que a diabetes pode fazer coisas tão estranhas com as pessoas e que uma parcela muito grande das pessoas que têm diabetes e não sabem e que entram em crise como a Natalie pode ter entrado, acabam entrando em coma ou morrendo. 1/3 das pessoas que entram em coma diabético ou que morrem por causa de diabetes não sabiam que eram diabéticos. Infelizmente, é quase impossível diagnosticar diabetes post-mortem, porque quando as células morrem, elas liberam muitas substâncias químicas que mascaram o diabetes. Na prática clínica, os marcadores bioquímicos mais importantes para identificar distúrbios no metabolismo da glicose são a concentração de glicose no sangue e os níveis da hemoglobina glicada. Já no campo da patologia forense, a concentração de glicose no sangue após a morte não é confiável e não tem valor diagnóstico na estimativa dos níveis de glicose no sangue antes da morte, devido a flutuações substanciais nas concentrações de glicose após a morte. Após a cessação das funções cardíaca e respiratória, as células sobreviventes continuam metabolizando a glicose no açúcar por algum tempo, e a glicólise continua espontaneamente, causando uma rápida diminuição nos níveis de glicose no sangue. Se o nível de glicose no sangue vai diminuindo depois que a pessoa morre, e mesmo assim ainda tinha glicose na urina, não era nem no sangue, na urina da Natalie, eu acho que para mim isso é um sinal muito forte de que ela devia ser diabética. Sobre a glicose na urina após a morte, não existem muitos estudos que falem sobre isso, mas um dos estudos que eu encontrei afirmam que níveis elevados de glicose na urina podem sim ser indicativos de hiperglicemia acentuada. Dadas as circunstâncias misteriosas e a infinidade de teorias diferentes apresentadas para explicar a morte da Natalie, é quase impossível escolher uma explicação definitiva sobre como ou por que ela faleceu.
Eu, pessoalmente, arriscaria que foi uma combinação de várias dessas teorias juntas. A Natalie devia ter uma diabetes não diagnosticada sim, que a levou a uma hiperglicemia, talvez causada pelo jejum que ela estava fazendo, pela bulimia e talvez até causada também pela altitude. Ela começou a ficar confusa, com muito calor e apresentando outros sintomas causados pela diabetes. Saiu correndo nua pela floresta e acabou entrando em coma e morrendo. O frio também não deve ter ajudado em nada a situação que ela estava, né? A única certeza que eu tenho nesse caso é que delírio excitado não existe e, portanto, ele não pode ter sido a causa da morte da Natalie. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Nayara Solano. Muito obrigada, Nayara, por você ter resolvido colaborar com o Detetive do Sofá. Obrigada por você ter me dado a chance de escrever um caso tão esquisito, né? Como o da Natalie Dressel. Foi um caso menos Sherlock Holmes e mais House. É verdade. É verdade. Foi meio Glória Ramírez, né? Sim, sim. Foi um caso médico. Uhum. E eu espero que você tenha gostado, Nayara. Se você for fã de House, você com certeza vai gostar desse episódio. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast espetacular... Olha. É só você acessar o Orelo ou o Apoia-se. E não esquece também de ir lá conferir os produtos da nossa lojinha, que são muito fofos e muito lindos. E eu tô adorando ver os apoiadores mandarem foto pra gente no grupo, depois que eles recebem a camiseta, a canequinha e tal. É bem legal ver vocês usando o Detetive do Sofá, né? Na vida de vocês. Sim. Apesar das investigações e de uma conclusão meia-boca de delírio excitado, o mistério do que causou a morte da Natalie Dressel perdura. Como uma mulher de 20 anos, aparentemente saudável, morreu repentinamente? Por que ela estava sem roupa e toda arranhada daquele jeito? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem discutir esse mistério da medicina comigo. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.